Eu trouxe essa noite um tema que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai os vossos inimigos, né, sobre a outra face, né? Se alguém vos bater na face direita, apresenta também a outra. O que quis Cristo nos trazer com esses ensinamentos não é ao pé da letra que quando alguém nos bate na face direita, a gente apresente à esquerda para bater, mas que a gente apresente a face da paz, a face da bondade, a face do perdão, da nobreza de espírito. Então, Jesus falava por parábolas, porque os povos da época, nós na época, nós não entenderíamos o que hoje nós já temos um pouco mais de entendimento, de moral, de vivência, de aprimoramento intelectual para entender. A gente tinha acabado de sair, estávamos saindo da primitividade, da, dos ensinamentos mosaicos, onde Moisés falava de que o olho por olho, dente por dente, era a regra, né? Para quando alguém lhe bater, você revidar, e era a vingança, o orgulho e o egoísmo que prevalecia. Jesus veio até nós vivenciar, ensinar, mostrar para nós que nós já estávamos maduros, nós já estávamos conseguindo compreender que nós deveríamos agir diferente e que a, o ódio, a vingança, o insulto, a agressão, ela só levaria a mais guerras e mais conflitos se ainda hoje, nos tempos atuais, vivemos em guerras e vivemos com tanta maldade, imagina se a gente tivesse continuado naquele, naquela vibração de olho por olho, dente por dente. Então, nós trouxemos os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse estudo. Não resistais ao homem mau, mas a qualquer que vos bater na face direita, oferecei-lhe também a outra. Então, imagina se nós reagíssemos com o mal. Nós estaríamos no mesmo nível, no mesmo patamar do que o homem mau. Como que nós, se nós já aprendemos, se nós já viemos estudar, se nós queremos evoluir moralmente, quando a gente aceita uma ofensa e rebate da mesma maneira, a gente está no mesmo nível, no mesmo patamar. E isso não só por sermos espíritas, mas por sermos cristãos. Qualquer cristão precisaria refletir e pensar o que eu posso fazer para reagir a essa situação. Então, Chico Xavier, ele recebeu da mãezinha dele um ensinamento da água da paz, de segurar a água dentro da boca um tempinho para depois falar, né? Não reagir ali na hora. E a ciência nos traz isso nos dias atuais, explicando assim cientificamente como isso funciona. Nós temos no nosso cérebro a amígdala, não é a amígdala aqui da garganta, é a amígdala cerebral, que ela é responsável pelas nossas reações. Então, quando a gente sente algo, quando alguém nos fala alguma coisa, ou faz, ou pisa no nosso pé, ou nos fecha no trânsito, a amígdala que dá esse impulso para a gente reagir. E se a gente se deixa tomar por essa emoção na hora, a reação vai ser praticamente no mesmo patamar. Então, agora, se a gente aguardar um minuto para depois falar ou depois reagir, a gente vai conseguir controlar a amígdala. Ela não vai ser sequestrada, né? Quando ela chega a ser sequestrada, o sequestro da amígdala, a Nete Guimarães fala muito sobre isso nas palestras dela, a gente já não tem mais controle nenhum sobre a reação. A gente vai ser aquele animal que vai reagir por instinto e primitivo e não vai resolver coisa alguma, só vai piorar a situação, né? Então, muitas vezes não é fácil. Então, o que o Evangelho nos ensina?
Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma ofensa com outra. O que é tido como justiça para aquele senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Então, o que estávamos falando, quando nós deixamos o orgulho, a vaidade, o egoísmo nos dominar, a gente vai estar sempre no mesmo patamar daquele que nos ofendeu, daquele que nos machucou, daquele que nos feriu. Né? Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época. Então, os povos eram mais primitivos e era assim que se reagia. Veio Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso esse ensino parecerá uma covardia. Ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, o orgulhoso, o primitivo, a pessoa que é mais reativa à vingança, ela não consegue ver que lá no futuro ela vai colher os frutos daquela reação dela, né? Então, por exemplo, tem pessoas assim tão simples ainda que na nossa região a gente até não encontra tanto, um pouco menos do que nas regiões assim mais carentes, vamos dizer assim, onde as pessoas ainda são muito reativas, que elas dizem, se o meu marido me traiu, eu vou lá e vou matar ele, como um ponto de honra mesmo, né? E aí você tenta colocar para essa pessoa assim, não, mas não é assim que se reage, nada justifica uma violência, nada justifica uma morte, a pessoa vai dizer assim, ah, não, na minha terra é assim, né? Fez isso, vai ser morto. E eles têm a da cultura deles, eles não conseguem ver, né? A visão deles não consegue ultrapassar o presente e a realidade deles. Então, à medida que a gente vai evoluindo moralmente, a gente vai também é, reencarnando em locais ou no meio de comunidades, no meio de pessoas que possam nos ensinar como que é que a gente precisa reagir, né? Então, a gente acaba sendo mais pacífico. Então, quando a gente leva aquela fechada no trânsito, que lá atrás a gente já xingava, já reagia, já ia atrás, já queria defender, né, o nosso bem, o nosso ego, hoje a gente já engole, mas pensa, o que que eu posso receber de volta se eu for lá brigar no trânsito, né? Às vezes até ser morto, ser agredido e tudo mais. Então, mais vale a paz do que ter razão, né? E aí o Evangelho continua falando que, enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, né? Mas condenar a vingança. Então, não é que a gente não é para se defender, mas às vezes a gente tem razão no que a gente vai falar, no que a gente quer se defender, mas a gente tem que escolher as palavras e o momento de como iremos fazer isso. Não adianta nada a gente reagir, a gente brigar com alguém que, por exemplo, está tendo um surto psicótico ou, né, qualquer coisa. Uma pessoa com muita ira, com muita raiva não vai resolver nada. Você alterar a voz naquele momento. Agora, se você falar baixo, se você calar, você deixar a pessoa se acalmar, quando for o momento certo, chegar e conversar, olha, essa sua reação, ela foi desproporcional, não é assim, às vezes no trabalho da gente acontece. Então, esperar o momento adequado, onde os ânimos estão mais pacíficos, para daí ter um diálogo, ter uma conversa e tentar acalmar, dialogar e aí sim colocar o seu ponto de vista, né? Dizendo que apresentemos a outra face, aquele que nos haja batido numa, diz sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal,
que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça, do que de praticar alguma. Né? Antes ser o ofendido que ser o ofensor. Que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Então, antigamente se faziam uns duelos, né? E vamos ver quem vai ganhar, quem vai sair vivo dessa e tudo mais. E, nem tão antigamente, hoje a gente vê ainda isso nas guerras, né? Tá bem atual isso ainda. Esse livro foi escrito, Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Então, quantos anos já passaram, né? E ainda é tão atual e será atual sempre. Além disso, a gente tem outras obras que vão trazendo mais e mais ensinamentos, né? Conforme os espíritos de luz nos trazem. Então, em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, assim como o suicídio. Porque o suicida, ele tem um medo de enfrentar a realidade dele, de se ver naquela realidade. Então, muitas vezes o suicida, quando não é um ato de extrema impulsividade, porque existem casos em que o suicídio é feito quando o córtex pré-frontal ele não consegue frear as emoções e acontece o suicídio. Então, agora, o suicídio é de forma de covardia moral mesmo, se colocar no lugar de coitadinho de mim, eu não sirvo para nada, ou ninguém gosta de mim, ninguém me quer, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais enfrentar as atribulações da vida, né? Então, existem casos e casos. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida e o duelista não tem a de suportar as ofensas. Então ele já quer se vingar, ele já quer duelar, ele quer sair vencedor daquilo, né? Então não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda aquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Então o que Cristo fez? Como ele reagiu quando pregaram ele na cruz? Ele orou por seus inimigos, dizendo: Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Né? Então, não disse Jesus a Pedro no Jardim das Oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, ele não condenou para sempre o duelo? Então, por quê? É ação e reação. Assim como a gente age, a gente vai ter uma reação, né? Tudo que a gente faz de mal para alguém, mais cedo ou mais tarde vai vir a colheita. Então, quer queira, pela consciência pesada, por não conseguir dormir, por não conseguir conviver com aquele ato que às vezes naquela reação você cometeu uma atrocidade, uma besteira, quer queira, porque está na mesma moeda os débitos que tem contraído, se não for nessa existência, em próximas. Pois que nós aprendemos que não existe vítima inocente. Todos nós, se estamos passando por situações difíceis, é porque nós temos algo a aprender com essa situação difícil ou débitos para quitar com o passado, com pessoas, com o nosso Pai Celestial. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Então, a fé, ela nos faz ter força, ter coragem de suportar tudo o que nos aparece na vida de difícil, né?
Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Se a gente, nos momentos difíceis, lembrar de orar, de pensar assim: eu não estou sozinha. Tem uma equipe espiritual cuidando de mim, tem pessoas encarnadas com quem eu posso contar, que seja uma única pessoa, mas se não tem ninguém, tem uma equipe espiritual, sim, cuidando de nós. Todos nós recebemos de presente, quando encarnamos, um anjo da guarda. E tem toda uma equipe que nos acompanha, e que nos protege, que nos ajuda e que nos fortalece nos momentos difíceis. Orando, a gente eleva a nossa vibração. É como uma onda de rádio que a gente entra numa sintonia mais elevada, não se deixando a um choque energético. Então, aquela energia baixa, daquele que está nos fazendo mal, porque tem coisas que fogem do nosso controle. Às vezes, convivendo com pessoas difíceis no trabalho, ou na família, ou situações muito difíceis. Então, se a gente baixar a nossa frequência vibratória, a gente vai entrar em depressão junto, a gente vai perder o equilíbrio emocional. Agora, se a gente procurar ajuda no lado espiritual também, a gente vai formar uma barreira onde essa energia ruim, essa energia baixa, de frequência vibratória baixa, ela não consegue chegar na alta. A luz é sempre mais forte que a escuridão. Basta acender um palitinho de fósforo num quarto escuro, o que é mais forte? O que se vê mais? É a luz. Então, assim é a prece, assim é a fé, assim é a oração na vida da gente. E se a gente lembrar, se a gente conseguir, no momento que alguém nos fere, orar por essa pessoa para que ela seja amparada pela espiritualidade, que ela não sabe o que está fazendo, que ela está cega por aquilo, ela será ajudada, será amparada e o nosso rancor, o nosso ódio, o nosso receio, às vezes, ela vai fazer com que essa energia ruim vá se dissipando, né? A vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer se diga e proclame espírita ou cristão. Vingar-se é bem, o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não é somente, não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Então, a vingança sempre falta de perdão. Jesus ensinou a perdoar os inimigos. Muitas vezes são situações muito difíceis de ser perdoadas, que mexem muito com o nosso sentimento de amor às pessoas. Ou, se alguém faz mal a um filho nosso, a gente que é mãe vira fera. Mas então, como que eu vou perdoar aquele que feriu ao nosso filho? Não querendo mal, não desejando que algo semelhante lhe aconteça, não colocando aquela pessoa nos nossos pensamentos o tempo todo para que coisas ruins aconteçam a ela. Não colocar, claro que a gente não vai colocar essa pessoa no coração no mesmo lugar de um amigo, não tem como. São outros sentimentos, nós somos humanos e nós temos sentimentos e nós temos, assim, que entender que perdoar os inimigos é não desejar o mal, é não desejar que algo ruim lhe aconteça. É deixar aquela pessoa para lá. Ela sozinha, ela vai colher os frutos daqueles atos que ela cometeu, né? Vou passar água aqui.
capítulo 7 diz que se somente amardes os que vos amam, que mérito se reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam? Então, todo mundo tem quem os ama. Uma mãe sempre vai amar um filho, mesmo ele sendo bandido, mesmo ele sendo estuprador, mesmo ele indo pelo caminho errado, ou uma companheira, ou as pessoas que são afins. Então, essas pessoas, elas se amam também, né? Essas pessoas de má vida que erram, elas também, em algum momento, elas sentem amor, elas se defendem umas às outras. Se o bem somente o fizerdes aqueles que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheios de misericórdia é o vosso Deus. Então, se a gente for levar bem ao pé da letra, é um pouco difícil da gente entender isso. Mas eu vou contar uma história que está no Momento Espírita, para a gente entender um pouco melhor. Era uma família constituída por pai, mãe e 2 filhos. Esse pai sempre foi o provedor da casa. Ele trazia o dinheiro, a mãe trabalhava, cuidava dos filhos. Chegou um momento da vida que esse pai começou a beber e bebia todos os finais de semana. Aí as coisas começaram a ficar ruins em casa. Os filhos começaram a ver esse pai bater na mãe, sendo rude. De repente, ele começou a beber todos os dias e as coisas ficaram difíceis. Tiveram que pedir ajuda de vizinhos e amigos e tudo mais, até para ter o que comer. Mas, certa feita, esse pai adoeceu. Então, em vez de desamparar esse pai, os filhos cuidaram, proveram todo o tratamento, remédio, internações e fizeram tudo o possível para amparar aquele pai que foi pelo caminho da bebida. Se esses filhos quisessem a vingança, eles seriam cristãos? Deus ama igual, né? Deus espera o nosso momento eh, de elevação moral, mas eles aproveitaram a existência daquela encarnação ainda para neutralizar todo esse sentimento de rancor e de ódio e trouxeram amor e harmonia de volta para aquele lar. É um grande exemplo, né, de perdoar e de amar os inimigos. Aquela mágoa, aquele trauma, aquele sentimento, muitas vezes fica, mas a gente não pode querer pagar com a mesma moeda o mal com o mal, e sim modificar esse sentimento sempre que possível, né? Se a gente não tem mais a convivência com aquele que nos fez mal, se não está mais nem nesse planeta, a gente pode fazer por outras pessoas. Pode orar por outras pessoas, pode fazer o bem para outras pessoas para a gente ir evoluindo e, e sermos pessoas melhores. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, nesse passo diz o Evangelho, né? Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um amigo ou irmão. Como eu falei, não dá para colocar no mesmo lugarzinho no coração, né? A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa lhe quer mal. Como que você vai confiar? Não tem como. Ninguém pode ter com ela expansões de amizade sabendo a capaz de abusar dessa atitude. Então, se nós temos no convívio
uma pessoa que é falsa e que a gente vai contar às vezes um segredo ou vai desabafar, ela vai atravessar a rua, vai contar lá para a vizinha, já vai aumentar. Como que a gente vai ter confiança? Como que a gente vai ter a mesma ternura por aquela amiga com quem a gente pode deitar no ombro e só falar, e só precisa de um ouvido, muitas vezes, para ir esvaziando o copo daquele que está transbordando, que está prestes a não aguentar mais as situações. É diferente, né? Então, entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. É claro que não pode. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual que sente na companhia de um amigo. E muitas vezes esse sentimento é de pessoas que nem é, nunca conversaram. A gente chega perto, a, a frequência vibratória ela é tão distinta que você repele certas pessoas. E com outras você vê a primeira vez e já, né, Mariane? A gente já, meu Deus, parecia que se conhecia da vida toda como irmãs. Então, são frequências vibratórias. É, é, a gente é energia, nós somos energias. Então, como que a gente vibra, a gente vai encontrar a mesma sintonia, a mesma frequência em outras pessoas e vai formar um grupo de amizade, né? A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, ela resulta mesmo de uma lei física da assimilação e da repulsão dos fluidos, como eu acabei de falar, da energia, né? O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Tem um estudo científico que foi feito pela UFSC que você coloca um copo d'água. Se você colocar uma música de vibrações ruins, ou palavrões, ou xingamentos, esses cristais depois eles vão ser analisados, essa água, a água vai estar poluída. Agora, se você pega uma água e faz uma oração, coloca uma música clássica, pensamentos de cura, pensamentos amorosos, você vai ler, né? Você vai ver no microscópio a, os cristais, eles são lindos assim. Então, cientificamente comprovado, a água é condutora de energia. Então, conforme a gente vibra, a água ela ela transforma as moléculas dela. Por isso que a água na casa espírita é fluidificada, ela é tão benéfica para nós, né? Então, o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Então, quando a gente está entre amigos, quando a gente vem numa reunião, é, não digo só espírita, em uma igreja onde a gente vai para se transformar moralmente, para a gente evoluir, a gente sai leve, a gente sai bem, porque a gente está absorvendo essas energias, né? Então, daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se esse preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Então, isso está no Evangelho, escrito lá atrás de 1864, que nem tinha ainda estudos científicos que hoje nós temos para comprovar esses fluidos energéticos dos quais estava já descrito nos livros, né, na codificação espírita. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições, porque tem gente que fala assim, eu te perdoo, mas tens que fazer isso, isso, isso. Não, isso não é perdoar, né? Isso é chantagem.
o mal que nos cause, né? E é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. A gente, quantas pessoas a gente conhece que quando alguém consegue fazer uma viagem ou comprar um carro novo, elas se sentem incomodadas, elas têm inveja, elas têm, né, uma coisa ruim. E outros que são nossos amigos, eles vibram, ou a gente vibra com aquele que consegue uma conquista, né, um material, uma promoção no trabalho. Então aí a gente já consegue se autoavaliar de como nós estamos, em que patamar nós estamos, né, moralmente. A gente fica feliz ou o que que a gente sente quando alguém vai bem, né? Então, em vez de pesar com o bem que lhes abenha, é socorrê-los em se apresentando ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar, é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Porque muitas vezes nós vamos fazer assim, eu vou dar um tapa de luva de pelica, só para a pessoa se sentir mal. Não que você está tirando do coração aquela vontade de ajudar aquela pessoa por amor, mas para humilhar. Então, a gente pode até esconder das pessoas as nossas intenções, mas de nós mesmos e de Deus a gente não consegue esconder, né? Então, quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, é que nós possamos aprender, né? Como fazer isso muitas vezes é muito difícil, muito difícil. É um exercício diário. Então, hoje eu vou chegar à noite em casa, vou fazer minhas orações e eu vou orar para que aquela pessoa por quem eu tenho desprezo, que me quer mal, que me puxou o tapete, eu vou orar para que ela consiga ter um entendimento, que eu consiga olhar ela com outros olhos, que ela não sabia o que estava fazendo, que devia ter os motivos dela, e começar a neutralizar com oração, né? No começo é difícil, mas vai todos os dias colocar o nome daquela pessoa em oração na casa espírita, tentar fazer que se neutralizem as diferenças. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Eis um homem que foi um verdadeiro instrumento da paz. São Francisco de Assis. Então, eu trouxe para nossa reflexão, para finalizar os nossos estudos dessa noite, a oração de São Francisco, né, onde ele pede ao Senhor: faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Essa é a outra face. A gente tentar agir como na oração de São Francisco. Se a gente conseguir refletir nisso todos os dias, identificar onde a gente precisa evoluir, onde a gente precisa melhorar, para apresentar a outra face, a gente vai se transformar cada dia numa pessoa melhor. É nos pequenos gestos que a gente reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, né? É na sua força em se tornar e se transformar em uma pessoa melhor, em moldar, em domar as suas más inclinações. Porque nós também, no nosso estágio evolutivo, ainda temos muitos defeitos. Senão a gente não precisaria mais estar aqui na Terra, nenhum de nós. Então, quando a gente estuda, a gente tem que levar para a nossa vida, para o nosso cotidiano primeiro. O que que essa lição está nos trazendo? Eu já consigo fazer tudo isso que eu li hoje? Então, uma autoavaliação nossa a cada dia. Como Santo Agostinho falou, né, ao se deitar à noite, recolher, fazer uma avaliação
tudo que nós fizemos durante o dia, se ninguém tem nada de se queixar de nós, se tem, é nesse ponto que eu preciso empenhar a minha energia para tentar melhorar, e assim a gente se melhora dia após dia e que possamos assim sair dessa encarnação muito melhor do que aqui entramos, né? A bibliografia é o Evangelho segundo o Espiritismo e as imagens da internet. E com essa reflexão, então, eu termino a palestra de hoje e convido as pessoas para fazerem a oração final e o passe